O que você faria se perdesse tudo em um incêndio criminoso e a justiça parecesse comprada pelos poderosos? Abandonaria a luta ou arriscaria a vida por uma vingança? No Brasil de 1852, Letícia da Costa escolheu o caminho do fogo para buscar a justiça. Antes que continuemos, se você quer descobrir o segredo que ela desenterrou das cinzas, se inscreva no canal, porque o final desta história chocará a todos. O cheiro de morte pairava sobre as ruínas da Fazenda Quatro Ventos. Letícia da Costa, com 34 anos e a alma úmida de desespero, estava no ponto mais baixo de sua vida. Ela trajava uma chita desbotada, única peça de roupa que parecia ter sobrevivido intacta à tragédia. Não era o luto o que a consumia, mas sim a certeza fria de que o fogo não fora um acidente. A vida ao lado de seu marido, um homem que ousou desafiar a autoridade do coronel Heitor Leme nas últimas eleições municipais de São João, tinha sido varrida numa única e fatal noite. Restava-lhe apenas um monte de cinzas, madeira queimada e a espessura da poeira que tudo cobria. O negócio da compra havia sido uma farsa, um insulto disfarçado de compaixão. O próprio Heitor Leme, prefeito da cidade e notório manipulador político na região, propôs a venda por um único real, afirmando que a terra estava proibida e amaldiçoada pela má sorte. Letícia aceitou, não pela economia insignificante, mas pelo simbolismo. Ele lhe vendera a prova de seu crime. Essa facilidade da venda, a pressa em se livrar do local, era o primeiro segredo que ela sentia sob a pele. Todos em São João sabiam que a fazenda era a melhor da região, produtiva e rica em água, e que Leme, um homem de terras voraz, jamais abriria mão dela por mera caridade. O coronel estava se livrando de uma mancha, não fazendo um favor. Os escombros eram um labirinto de tábuas de pau a pique desmoronadas e vigas de peroba queimadas, exalando um persistente cheiro de mofo misturado com a doçura enjoativa da goma carbonizada que unira o mobiliário. Letícia não tinha capataz nem empregados. Ela começou o trabalho sozinha, com as mãos nuas envoltas em pedaços de pano rasgado, cavando sua vingança centímetro por centímetro. O sol do inverno, fraco e pálido como a geada da manhã, mal aquecia a vasta extensão do sertão ao redor, mas o esforço físico logo a fazia suar. A cada movimento, ela enterrava um pouco mais o desespero e encontrava a força da justiça. Seu primeiro alvo era a cozinha, o coração destruído da casa grande. O grande fogão a lenha e a maciça lareira de pedra permaneciam de pé, uma anomalia de resiliência em meio à destruição completa. Ela precisava de um refúgio noturno, e aquele nicho que outrora irradiava calor e vida seria seu abrigo temporário. Enquanto afastava pilhas de destroços, ela sentiu a textura áspera e fria da pedra. O silêncio era interrompido apenas pelo estalo seco do vento nas frestas e, às vezes, pelo sussurro distante dos vizinhos, que de longe a observavam com ares de quem esperava um milagre ou uma punição divina. Um momento de temor a atingiu quando uma viga de ipê carbonizada, pesando como um fardo de culpa, escorregou de uma parede e caiu com um baque surdo ao lado de seus pés. O susto a fez soltar o ar em um grito mudo.
Ela sabia que estava dançando com a morte naquelas ruínas instáveis. Ele entendeu que a viga não caiu por acaso. Algo a havia empurrado para testar sua coragem. Este era seu primeiro aviso, mas não de fantasmas. Era a ameaça silenciosa daqueles que causaram a tragédia. Ela concentrou-se na lareira. A fuligem acumulada tinha a profundidade de um poço, uma camada densa e fria que parecia conter a própria noite do incêndio. O trabalho era lento e metódico. Ela usava um pedaço de telha quebrada como pá, raspando a fuligem e jogando-a para fora da abertura. A cada movimento, mais poeira se levantava, cobrindo-a de cinza e a fazendo tossir com irritação na garganta. No meio da fuligem, ela percebeu um aroma estranho. Não era o cheiro comum de fumaça de lenha, mas um rastro fraco e adocicado, quase floral, que a lareira não deveria exalar. Ela se lembrou de ter sentido esse mesmo cheiro na noite do incêndio, uma fragrância que seu marido sempre dizia pertencer a um certo óleo perfumado, importado de Portugal, usado apenas pelas famílias mais ricas e vaidosas. O coronel Heitor Leme era, de fato, o único a usá-lo com tanta frequência em São João. Aquele rastro fraco era uma pista invível, uma assinatura deixada pelo criminoso, zombando da miséria. A lamparina que ela acendia à noite projetava sombras longas e fantasmagóricas. Mas Letícia não sentia medo do sobrenatural. O medo dela tinha rosto e nome. Ela continuou a limpar, rezando mentalmente, sem clareza se era uma promessa a Deus por proteção ou um juramento de vingança aos céus. A escuridão era densa, mas a determinação de Letícia servia de farol. O capataz do coronel Leme, um homem silencioso e de poucas palavras, chamado Juca, estava no topo do morro a oeste. Ele era uma figura sombria, sempre de pé, observando os movimentos de Letícia. O fato de ele estar ali todos os dias era a prova do nervosismo do prefeito. Leme não a queria ali, remexendo as cinzas. Letícia sentiu um frio na espinha que não vinha da brisa gelada, mas da vigilância constante. Ela soube que ele a observava antes mesmo de levantar os olhos do trabalho sujo, pela maneira como a sombra dele parecia se alongar sobre os escombros. O homem não estava ali para protegê-la, mas para garantir que o segredo permanecesse enterrado. Ela se curvou mais fundo na lareira. A fuligem estava ficando mais compacta, quase como barro seco e petrificado. Seu pulso estava dolorido pelo esforço repetitivo, suas unhas quebradas e negras, feridas pela sujeira e pela aspereza da telha. Estava quase no final da camada de cinzas mais pesadas quando a ponta da telha bateu em algo que não cedeu ao empurrão. Não era tijolo, era mais leve, mas estranhamente resistente. O som do contato era seco, não o oco da madeira podre. Com um esforço final que lhe estalou as costas, ela arrastou o objeto para fora do nicho. Era um pacote embrulhado em um pedaço de lona grossa e carbonizada nas bordas, mas, estranhamente, intacto no centro. A lona estava úmida por fora, impregnada de umidade, mas por dentro o objeto parecia seco e preservado. Ela rasgou a cobertura com dedos trêmulos, a respiração presa na garganta. O que revelou foi um volume encadernado, de capa escura, um artefato impossível de ter sobrevivido ao inferno que consumira todo o resto da fazenda. O fogo, que havia devorado a vida de seu marido e a riqueza de sua família, parecia ter respeitado este objeto de maneira quase sagrada.
O segredo estava ali, na palma de sua mão. A capa, feita de um couro forte e espesso, parecia ter resistido ao calor mais intenso. Ela puxou a lamparina para perto para poder ler na luz fraca. Na capa, quase apagado pela fuligem, um nome estava gravado em letras douradas e desgastadas. Não era o nome de seu marido, era o nome do homem que todos diziam estar morto há anos, o antigo contador pessoal do coronel Leme, um certo Anselmo Silveira, que desaparecera misteriosamente 1 ano antes do incêndio. O mesmo homem que seu marido suspeitava ter provas dos negócios escusos do prefeito e que lhe havia prometido uma caixa de segredos, caso o pior acontecesse. O diário do contador, intacto, jazia em suas mãos. O objeto era pesado e frio, e ao abri-lo, Letícia viu a tinta preta na primeira página, nítida e sem manchas, como se tivesse sido escrita na hora. Ela soube que a vingança não seria apenas dela, mas de todos os que sofreram sob a sombra do coronel Leme, e que aquele diário era a chave para a justiça que São João nunca conheceu. O frio da madrugada penetrava os ossos, mas Letícia ignorava a geada. Encolhida dentro das ruínas carbonizadas, Letícia usou seu fino chale de chita desbotada para proteger as páginas do diário do sereno da noite e da corrente de ar frio que soprava pelos buracos das paredes de pau a pique. A luz bruxuleante da lamparina, acesa com a última porção de azeite que lhe restava, iluminava a caligrafia cuidadosa e, ao mesmo tempo, desesperada de Anselmo Silveira. Os primeiros registros eram notas meticulosas sobre aquisições de terras e maquinações políticas, provando que o coronel Heitor Leme estava sistematicamente expulsando os pequenos proprietários rurais da região. A verdadeira motivação, a causa da disputa com o marido de Letícia, era o controle das melhores terras e, principalmente, da fonte de água que alimentava as fazendas vizinhas. O diário era um livro-razão de crimes. Anselmo detalhou o processo cruel. Leme usava o banco local e advogados subornados para inflacionar as dívidas e manipular documentos, forçando os proprietários a situações financeiras impossíveis. O segredo que ali estava não era apenas sobre o incêndio, mas sobre toda a teia de corrupção que sustentava o poder do prefeito em São João. Letícia sentiu a espessura da maldade se condensar no ar úmido ao seu redor. As anotações mais condenatórias estavam escritas em uma letra apressada, quase ilegível, na sessão de 1 mês antes do desaparecimento de Anselmo. Ele revelava seu medo crescente. Ele escrevia como se os bandidos já estivessem à sua porta, sentindo o cheiro da pólvora no vento. Ele não podia mais participar dos esquemas e tentou alertar o marido de Letícia. O diário confirmava o envolvimento direto do coronel Leme no incêndio. Anselmo detalhou a reunião onde Leme contratou os bandidos mais notórios da região, conhecidos como os Secos, para incendiar a fazenda Quatro Ventos. O plano era simples: queimar tudo, simular um acidente ou, melhor ainda, perpetuar a lenda da maldição que Leme tanto se esforçara para espalhar, e depois confiscar a terra. O sangue de Letícia gelou ao ler a descrição do homem que liderou a reunião e, presumivelmente, o ataque. Alto, com cicatrizes distintas na mão esquerda, e cruciale, ele cheirava intensamente a um específico óleo importado, doce e floral. O mesmo fraco aroma que ela notara no fundo da fuligem da lareira.
O cheiro do óleo não era coincidência, mas a marca de um assassino presunçoso, uma pista deixada por pura arrogância. A profundidade da traição e a crueldade da perda alimentaram uma fúria fria. Lendo sobre os últimos dias de seu marido, Letícia sentiu um profundo e doloroso arrepio de vingança. Ela fechou os olhos e agarrou o pequeno crucifixo de prata, meio derretido e torto pelo fogo, a única peça que havia resgatado do quarto. Era um símbolo de sua fé perdida e sua desesperada promessa por justiça. Ela não estava rezando por salvação, estava implorando por força para agir. O som de cascalho revolvido do lado de fora cortou a leitura. Juca, o capatá, estava se aproximando das ruínas a cavalo. Letícia agiu por instinto, deslizando o diário para dentro do embrulho de lona. Ela apagou a lamparina com um sopro rápido, mergulhando a cozinha arruinada na mais absoluta escuridão e no denso cheiro de mofo. Ela se pressionou contra a fria e úmida pedra da lareira, prendendo a respiração, sentindo a textura áspera da parede cavar sua pele. Juca parou bem na soleira do arco da cozinha arruinada. O único som era a respiração pesada de seu cavalo e o tilintar da sela. O tempo se arrastou em um silêncio sufocante que parecia prolongar-se por 5 minutos inteiros. Viúva! A voz de Juca era um comando gutural, carregado de falsa autoridade e impaciência. O coronel manda dizer que esta terra está amaldiçoada e não é lugar para uma mulher só. Volte para São João. Faça uma promessa de silêncio sobre tudo o que perdeu, e ele lhe dará uma casa de pau a pique na vila, perto da igreja, para que possa rezar. Letícia não se moveu. O silêncio voltou, mais carregado e pesado. Ela quase podia sentir o cheiro do fumo de cachimbo na respiração dele. Se for encontrada aqui amanhã, será por conta do destino, e o destino por aqui costuma ser cruel com quem guarda segredos. Ele ameaçou com um tom de escárnio. Juca finalmente deu meia volta e cavalgou para longe. Letícia só ousou respirar quando o som dos cascos se desvaneceu na poeira da estrada. Ela sabia que não podia ficar. Para derrubar Leme, ela precisava de alguém fora do sertão e de sua esfera de influência, alguém que valorizasse a verdade sobre o poder. O diário, em uma das últimas páginas, mencionava um jornalista no Rio de Janeiro, Elias Valente, conhecido por sua coragem em expor a corrupção política. Seu próximo passo era inevitável: encontrar Elias Valente. Ela embrulhou o diário com cuidado redobrado, escondendo-o dentro da única peça de roupa limpa que lhe restava, uma camisola de algodão. Este volume era mais do que um livro. Era sua justiça, seu único milagre. Ela decidiu partir antes do nascer do sol, disfarçando-se como uma simples viajante a caminho da capital. Os riscos eram imensos, mas o peso de sua vida perdida era mais pesado do que qualquer medo. Ela havia alcançado o auge do seu desespero e agora o transformaria em ação. Ela reuniu as poucas moedas de prata que possuía, cerca de 25 tostões, e partiu, caminhando pelas poeirentas e silenciosas cercanias de São João, em direção ao caminho que levava à costa, onde a estrada principal para o rio começava. A jornada em si seria perigosa, atravessando terras sob o controle de outros coronéis aliados de Leme. Ela teria de confiar em sua astúcia e na bondade de estranhos.
Ela caminhou por horas, com a adrenalina a combater o cansaço. A cada passo, ela olhava para trás, esperando ver a sombra de Juca retornar, convencida de que o capataz logo daria conta de sua fuga. Ela fez uma pausa à beira de um pequeno riacho para beber água fresca. O frescor da água era um choque em sua boca seca, mas ela sentiu um repentino e profundo senso de isolamento. Aquele medo gelado de estar sozinha no mundo era mais difícil de suportar do que o calor do fogo que a consumira. Ela seguiu a trilha sob a fraca luz das estrelas. Seu destino, o Rio de Janeiro, parecia infinitamente distante, mas as palavras escritas no diário, que detalhavam a ambição implacável do prefeito, ardiam em sua memória, guiando-a através da poeira e do úmido sertão. Sua vingança estava agora ligada à exposição da verdade, e ela não podia falhar. Ela apertou o crucifixo, o metal frio em sua palma, e seguiu o caminho menos percorrido. Ela sabia que a verdade que carregava era letal, mas a grande questão era: ela conseguiria entregá-la a Elias Valente antes que o coronel Leme a encontrasse e enterrasse junto com o segredo? 3 dias de viagem transformaram a poeira em uma camada grossa de cansaço. Letícia chegou a Porto Seco, uma cidade portuária de 3º escalão, depois de caminhar sob o sol implacável e no frio da noite por 72 horas ininterruptas. A poeira da estrada havia se misturado ao suor e à fuligem, formando uma camada grossa e acinzentada que, ironicamente, escondia seu rosto e sua identidade, o que era uma proteção bem-vinda. Seus pés estavam em carne viva, doendo a cada passo, mas o peso do diário, escondido junto ao corpo, a impedia de sucumbir ao cansaço avassalador. Ela sentia o desespero de estar longe, isolada, mas a determinação da vingança era um fogo interior mais forte que o calor opressor do sol. Porto Seco era um emaranhado de ruelas estreitas e casas de pau a pique mal conservadas, que exalavam o forte cheiro de mofo do litoral e o salitre marítimo. Era um lugar de trânsito, o ponto onde as mercadorias do sertão encontravam o caminho do mar. Ela precisava de um lugar seguro para enviar a mensagem a Elias Valente, o jornalista do Rio de Janeiro. O diário de Anselmo descrevia Valente como o único homem que não tem medo do coronel Leme. Ela encontrou refúgio em uma taverna discreta, no limite da cidade, conhecida por abrigar viajantes e mascates desonestos. O lugar cheirava a cachaça barata, a fumo forte e a peixe velho. Ela pediu apenas um copo d'água e sentou-se num canto escuro, observando os homens rudes, marinheiros e capatazes de passagem. Sua chita desbotada a fazia parecer apenas uma viúva pobre em busca de trabalho, invisível no cenário de miséria. O primeiro desafio era encontrar um mensageiro confiável. Ela se lembrou de uma nota rápida no diário de Anselmo sobre uma velha impressora que funcionava como fachada para correspondências confidenciais. A Dona Celeste, era uma mulher de confiança, uma antiga defensora da justiça social. Letícia apertou o crucifixo, fazendo uma nova promessa. Se encontrasse Celeste, teria mais do que sorte, teria um milagre. Ao sair da taverna, usando a capa da escuridão do final da tarde, ela esbarrou em um homem que surgia de uma sombra, alto, com a barba por fazer e olhos frios. Ele a olhou com uma intensidade que a fez recuar um passo. Ele usava um casaco de linho fino e,
ao se afastar, um rastro fraco, mas inconfundível, do óleo perfumado de Leme atingiu suas narinas. Era a fragrância doce e enjoada da traição, a assinatura olfativa de Os Secos. Seu coração começou a bater descontroladamente no peito. Ele parecia procurar por algo, e o olhar que lançou sobre as roupas sujas de Letícia era mais perscrutador do que o de um simples transeunte. Ele não estava perdido. Estava caçando em nome do coronel. Ela não correu. Caminhou rapidamente na direção oposta, sentindo-se úmida de suor frio sob o vestido. O diário pesou contra sua pele, parecia um alvo que todos podiam ver. Ela se perdeu nas ruelas labirínticas, usando sua familiaridade com o desespero e a pobreza para manter a calma e se misturar à multidão. Ela encontrou o endereço de Dona Celeste, no Beco dos Cândidos. Era uma loja pequena, com cheiro de tinta fresca e papel velho, mas bem iluminada por uma dúzia de lamparinas a óleo. Celeste, uma mulher forte e de olhar sagaz, a ouviu em silêncio. Preciso enviar uma carta urgente e confidencial ao jornalista Elias Valente, no Rio, sussurrou Letícia, com a voz rouca pela poeira e pelo medo. Celeste, sem perguntar seu nome ou sua origem, pegou a carta que Letícia havia preparado na taverna, uma súplica concisa resumindo as acusações do diário. Valente, ele é um homem perigoso, moça, um inimigo do prefeito de lá e agora do nosso, mas sua justiça é rápida. Eu cobro 30 tostões de prata. E aviso, o coronel Leme tem olhos em toda a costa e em todos os correios. Letícia pagou com as poucas moedas que restavam. O dinheiro desapareceu na mão de Celeste como se nunca tivesse existido. Em 10 dias, no máximo, ele terá sua carta. O resto está nas mãos de Deus. Você deve rezar e se esconder, disse Celeste. Agora, Letícia tinha 10 dias para se esconder. Ela não podia arriscar voltar para o sertão. Ela se ofereceu para trabalhar na cozinha de uma pensão barata e obscura em troca de comida e um catre para dormir. A proprietária, uma senhora idosa e quase cega, aceitou-a. Na pensão, a vida era uma rotina exaustiva de esfregar panelas e descascar legumes. Era o anônimo que ela precisava. No entanto, ela não podia relaxar. A imagem do homem com o perfume de óleo importado assombrava a cada momento de silêncio. Ela não tinha dúvida. Era um dos bandidos de Leme, provavelmente um dos secos, que viera a Porto Seco verificar a movimentação de pessoas suspeitas. Sua presença ali, tão longe de São João, provava que Leme suspeitava da sobrevivência de alguma prova fatal. Um dia, enquanto Letícia lavava as roupas na área dos fundos, ouvindo o barulho das ondas, a proprietária recebeu a visita de um homem. Ela o ouviu perguntar: "Procuramos uma viúva jovem, de vestido de chita desbotada, perguntando sobre correspondência para o Rio." O choque a atingiu com a força de uma maré. A proprietária, fiel à sua natureza desconfiada e avessa a problemas, apenas respondeu: "Aqui só tem gente do campo, meu senhor, nenhuma viúva de luxo ou de cidade." O homem insistiu, descrevendo Letícia com precisão. Ele sabia exatamente como eu era, apesar da sujeira e do cansaço da estrada. O detalhe da chita desbotada era uma informação que só o coronel ou o capataz Juca poderiam ter dado a um de seus bandidos. Leme já a havia identificado. Letícia escondeu-se atrás de um monte de lenha úmida, a respiração suspensa,
o cheiro de madeira e sujeira a invadir suas narinas. O homem, frustrado, foi embora, deixando para trás um bilhete amassado que a proprietária, pensando que fosse uma nota de um credor ou um convite, entregou a Letícia. O bilhete, escrito em uma letra elegante, era uma ameaça velada, quase literária. A fazenda Quatro Ventos não suporta mais plantações. Nem de verdade, nem de vingança. Retorne antes que a geada caia sobre sua esperança e seu caixão. Não havia assinatura, mas a alusão era clara. Leme sabia que ela estava viva e que havia saído com algo de valor, e estava usando seus contatos na cidade. Letícia queimou o bilhete imediatamente na lenha do fogão, observando a tinta se transformar em fumaça escura. Ela sentiu o calor do fogo nas mãos, um lembrete vívido do que havia perdido e do que estava arriscando. Ela precisava sair de Porto Seco. A pressão estava aumentando rapidamente. Leme não estava apenas esperando, estava procurando ativamente com seus capatazes e bandidos. Ela decidiu que o esconderijo mais seguro seria o mais óbvio. Voltar para a estrada, fingindo estar indo para uma fazenda interiorana para evitar o porto, que estava agora sob vigilância rigorosa. Ela se despediu da velha proprietária, agradecendo o anonimato involuntário. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no catre duro, ela tirou o diário de Anselmo e o crucifixo. Ela abriu o diário em uma página aleatória e viu um desenho. Um pequeno anel de sinete com a inicial L e um símbolo de estrela abaixo. Anselmo havia escrito: Leme usa este sinete para selar ordens especiais aos secos. É a chave para provar a justiça definitiva. Ela não podia imaginar que a justiça dependia de encontrar um anel que selava a morte, e que o óleo e o sinete eram duas faces da mesma moeda. Ela partiu antes do amanhecer, deixando o cheiro de cachaça e mofo para trás, de volta à poeira, mas agora com um novo objetivo. Não apenas esperar Elias Valente, mas encontrar o anel do sinete. O caminho para o rio estava fechado, e ela teria que se mover no perigoso labirinto entre as cidades do interior. O sol nascia sobre o sertão, e Letícia sabia que agora estava em uma corrida contra o tempo, onde cada passo a levava mais perto da vingança ou da morte pelas mãos do coronel Leme. O sertão a chamava de volta, e a cada passo o perigo aumentava sob o sol baixo e frio. Letícia voltou para o sertão com a precisão de um ponteiro de bússola avariada. Ela sabia que não podia arriscar a viagem a Rio de Janeiro, pois a estrada principal estava sob a vigilância constante dos capatazes do coronel. Seu destino era a antiga cabana de pau a pique que seu marido usava para guardar ferramentas, escondida nas terras altas e isoladas, onde o ar era seco e frio, especialmente com a proximidade da geada noturna. Era o único lugar onde ela acreditava estar a salvo do olhar de Heitor Leme, pelo menos por enquanto, e onde Elias Valente poderia encontrá-la. Ela esperou por 10 dias, limpando o local e usando o tempo para memorizar os nomes e as datas contidos no diário de Anselmo. A leitura noturna, à luz da lamparina a óleo, revelava não apenas a trama do incêndio, mas uma rede de suborno que se estendia a juízes, policiais e a outros coronéis do Estado. A vingança de Letícia havia se transformado em uma busca pela justiça para toda a região, uma redenção forçada. Ela tinha a promessa de seu marido a cumprir,
custasse o que custasse. Na manhã do 11º dia, Letícia viu fumaça no horizonte. Não era um fogo descontrolado, mas a nuvem levantada por uma diligência apressada vindo da direção do rio, guiada por um cocheiro arriscado. Ela sentiu um tremor de esperança misturada a terror. Seria Elias Valente? Valente chegou à cabana ao anoitecer, exausto e coberto de poeira. Era um homem magro de cerca de 40 anos, com um rosto marcado pela insônia e pelos perigos do ofício. Ele vestia roupas de linho elegantes, mas empoeiradas e amassadas. E seus olhos, por trás de óculos de armação fina, carregavam a intensidade melancólica de quem já vira demais o mal. Letícia da Costa? Perguntou ele, a voz rouca pelo cansaço da viagem. Sou Elias Valente. Sua carta chegou e não pude ignorá-la. O encontro foi tenso. Letícia o levou para dentro da cabana úmida, iluminada apenas pela sua fiel lamparina, onde o cheiro de mofo era constante. Valente parecia cético, acostumado a farsas políticas e exágios de homens em desespero. Com todo o respeito, senhora, me arrisquei por uma carta que promete a queda do coronel Leme com um diário de um contador desaparecido, ele disse, tirando os óculos e esfregando a testa com um gesto cansado. Precisamos de mais do que a palavra de um morto para enfrentar um homem tão poderoso. Precisamos de uma prova física. Letícia tirou o diário de seu esconderijo no forro de pau a pique da cabana. A tinta escura das páginas, a letra confirmada, provava sua autenticidade. Ela passou para ele a descrição detalhada do anel de sinete, com a estrela e a inicial L que Anselmo havia desenhado. O diário é a prova da motivação e da ordem, e Enel é a prova da execução, a assinatura do prefeito. Ela explicou, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Anselmo escreveu que o coronel usava o anel para selar os pagamentos e as ordens de os secos, os bandidos que queimaram minha fazenda e mataram meu marido. Se encontrarmos um documento selado com este anel, teremos o que a capital exige para iniciar a investigação. Valente pegou o diário e o folheou, seus dedos profissionais traçando a letra de Anselmo. Ele parou nas páginas que detalhavam o óleo perfumado, a marca singular de um dos bandidos que Leme usava. Ele cheirou a página com desconfiança. O odor, embora fraco e misturado à fuligem, ainda estava presente no papel de couro. Este é o segredo de Leme. Ele nunca esconderia um aroma tão único em seu círculo íntimo. Valente sabia que o perfume era a pista mais perigosa, pois ligava o crime diretamente ao círculo social do coronel. Enquanto discutiam a localização provável do anel, que Anselmo sugeria estar escondido na antiga fundição da família Leme, a cerca de 3 léguas dali, onde o coronel mantinha um cofre pessoal, ouviram um som inconfundível se aproximando, o relinchar de cavalos e o barulho de arreios. O coronel nos encontrou, Letícia sussurrou, apertando o crucifixo de prata contra o peito. Eles estavam expostos. Eles se esgueiraram para fora, para a escuridão da noite. 3 silhuetas montadas se aproximavam, lideradas por Juca, o capataz, que montava seu cavalo branco. Eles estavam armados com rifles longos. A viúva mentiu e fugiu. O prefeito Leme quer a cabeça dela e de qualquer um que a ajude. Entreguem o que roubaram! Gritou Juca, sua voz cheia de ódio
e poder ecoando no sertão quieto. Valente, surpreendentemente ágil, empurrou Letícia para trás de um monte de pedras soltas. Ele sacou um pequeno revólver de bolso, algo que Letícia jamais esperaria de um jornalista, e disparou um tiro de advertência para o céu. O som seco e agudo quebrou a quietude da noite, assustando os cavalos de Juca, que empinaram em confusão. Um dos bandidos caiu do cavalo. Eu sou Elias Valente, do Rio. Se nos matarem, a verdade será publicada amanhã, e o país saberá o que o Coronel Leme esconde, gritou Valente, apesar de saber que a ameaça era vazia. Ele não tinha meios de se comunicar tão rapidamente com a capital. A confusão momentânea deu a eles alguns segundos cruciais. Letícia e Valente correram pela poeira e pelos arbustos espinhosos. Um tiro de Juca passou zunindo, acertando o tronco de uma árvore próxima com um impacto seco. Eles se moveram em direção à colina, rastejando pelo chão frio e úmido, sentindo o orvalho gelado da geada que começava a se formar. A fundição, Letícia ofegou, enquanto Valente a ajudava a subir. É lá que Leme esconde as coisas. Se o anel estiver lá, podemos ir para o rio e forçar a justiça antes que ele nos mate. Valente guardou a arma. Não se reza para um milagre, Letícia. Você o agarra. Vamos buscar o anel. Temos que ter algo mais do que este diário para garantir a nossa sobrevivência. Eles sabiam que a busca seria suicidal. A fundição estava perto do centro de controle de Leme, o lugar mais vigiado depois da fazenda principal do coronel. Mas era o único caminho para a justiça. Eles haviam saído ilesos da primeira ameaça física. Agora, a escalada era para o ponto de não retorno. Letícia sentiu o desespero de estar novamente à mercê da violência, mas a presença de Valente, apesar de sua aparência frágil, era um pilar de força inesperada. Ela lembrou-se da promessa de seu marido de nunca ceder à opressão. Valente, limpando o sangue de um arranhão em seu rosto, disse com um sorriso amargo, mas resoluto: O coronel não se contentará com ameaças veladas agora. Ele nos quer mortos e enterrados antes do nascer do sol, para que o segredo morra conosco. Eles se moveram pela noite. O crucifixo de Letícia batendo contra o diário escondido. A caçada havia começado de verdade, e eles eram o alvo. A fundição ficava em uma área pantanosa, cheia de pântanos e lama úmida, um local perigoso mesmo sem bandidos por perto. Letícia percebeu que Juca e seus homens haviam parado de gritar ordens e os seguiam em silêncio. O silêncio deles era mais ameaçador do que a perseguição anterior, prometendo uma emboscada. Eles precisavam de um plano para entrar na fundição. O diário descrevia o local como um labirinto de fornalhas e metal, um lugar de 2 andares, com um cofre escondido atrás da fornalha principal. O anel estaria lá, selando ordens de morte. Eles tinham que chegar antes que Juca e seus homens chegassem ao local, que era mais longe por estrada, mas mais rápido pela trilha perigosa. Letícia se sentiu mais determinada do que nunca. Ela não estava mais apenas fugindo do passado. Estava correndo em direção a um futuro de justiça. O segredo tinha que ser revelado e ela estava pronta para pagar o preço para garantir que o coronel Leme caísse. A promessa de que o anel estava à espera deles era um farol, mas o escuro ao redor prometia apenas o desespero e a mão mortal do coronel Leme. O cheiro de ferro e cinzas frias dominava a fundição Leme.
A fundição Leme erguia-se como um monstro de pedra e tijolo, silhuetada contra o céu úmido antes do amanhecer. O cheiro de ferro oxidado e cinzas frias era esmagador, misturado a um ranço de óleo queimado e um toque de salitre. Letícia e Valente se esgueiraram pela cerca de pedra, rastejando pela grama molhada de geada. Eles sabiam que Juca e seus bandidos estariam logo atrás deles e não podiam perder um único momento. A vingança, envolta em poeira e fuligem, estava a metros de distância. O diário de Anselmo descrevia uma entrada secreta pela tubulação de exaustão, um caminho usado pelos operários mais astutos. Eles se aproximaram, sentindo a textura áspera do tijolo sob seus dedos. Valente, com sua experiência em investigações urbanas disfarçadas, assumiu a liderança, puxando o crucifixo de Letícia para dentro do vestido para que não fizesse barulho. Este lugar tem o cheiro de mofo dos segredos antigos, Letícia, sussurrou Valente, enquanto usava uma alavanca de metal enferrujada que encontrara no chão para forçar a abertura da grelha de ferro. O som do metal rangeu na quietude e Letícia estremeceu. Letícia estava tensa, segurando o diário contra o peito. Ela sentiu o perfume, sutil, mas inconfundível, do óleo importú que o marido de Leme usava. Ele não estava longe. O criminoso estava de vigília nas proximidades. O cheiro doce e floral era o anúncio silencioso da presença da morte. Eles entraram na fundição através da tubulação estreita. O interior era um labirinto escuro de maquinaria pesada, envolto em sombras fantasmagóricas criadas pelos fracos raios de luz que entravam pelas aberturas do telhado. O ar era seco e pesado. Eles se moveram com a precisão dita pelo desespero em direção à grande fornalha principal, o coração do edifício, onde Anselmo havia dito que o cofre estava escondido. Enquanto se aproximavam da fornalha, ouviram vozes. Juca e um dos secos estavam lá, inspecionando o local. Eles haviam se antecipado. O coronel disse para procurarmos a cadela e o papel. Se encontrarmos, a promessa é de terras no sertão, além de prata e ouro, disse Juca, sua voz grossa ecoando levemente. Ele não pode ter o segredo revelado. É justiça demais para ele. Valente fez um sinal desesperado para Letícia se esconder atrás de uma pilha de moldes de ferro fundido. Eles estavam presos. O som do metal sob seus pés era alto e perigoso. Valente arriscou a passagem. Ele correu em silêncio ao longo da parede, usando as sombras, mas esbarrou em um balde de ferramentas deixado perto da fornalha. O barulho metálico ecoou na vastidão do galpão como um sino de alarme. Juca se virou imediatamente, sacando a arma. "Ali, atrás do ferro!" gritou Juca. Valente disparou seu pequeno revólver de bolso na direção oposta para confundir. Enquanto Juca e o outro bandido se abaixavam instintivamente, Letícia aproveitou a distração. Ela se atirou para a fornalha. O calor residual da pedra era forte, queimando sua pele ao toque. Ela puxou a alavanca que Anselmo havia desenhado no diário, escondida sob uma camada de fuligem. A pesada porta de ferro, que imitava o desenho da fornalha, se abriu, revelando um cofre de ferro fundido embutido na parede de pedra. Juca, percebendo o truque da porta falsa, correu em direção a Letícia com fúria. Ele a agarrou pelo braço com força brutal. "Você não vai pegar nosso segredo, viúva. Este anel é a lei." Letícia estava tomada pelo desespero e pela fúria.
Ela se soltou, usando o diário como escudo, enquanto Juca tentava esbofeteá-la. Seu crucifixo se soltou do pescoço, cortado pela violência do movimento, e caiu no chão. Valente voltou, batendo a cabeça de Juca com a coronha do revólver. Juca caiu, grogue, o óleo perfumado em suas roupas atingindo as narinas de Letícia. O cheiro era quase insuportável de tão próximo. Com Juca temporariamente fora de combate, Valente abriu o cofre com uma chave mestra que também havia trazido do rio. Não era um cofre moderno, mas um armário de metal pesado com uma trava antiga. Dentro, embrulhado em um veludo vermelho desbotado, estava o anel de sinete de ouro com a inicial L e a estrela, e ao lado dele uma dúzia de envelopes selados, endereçados aos bandidos e aos juízes locais, todos com ordens e valores de pagamento. O selo em cada um era inconfundível, o anel de sinete. Eles pegaram o anel e os documentos selados. A prova física e definitiva estava em suas mãos. Valente sorriu, o cansaço desaparecendo de seus olhos. Isto é um milagre, Letícia. Com isto, o coronel Leme não terá para onde correr. Vamos para o rio, agora antes que o outro bandido volte. Eles fugiram da fundição em ruínas, o diário e o anel escondidos na maleta de Valente. A luz do amanhecer começava a atingir o céu, e o resto da gangue de Os Secos estava se aproximando. Eles mal haviam escapado da fornalha. Letícia estava tremendo, mas não de frio. Ela havia enfrentado seu inimigo e vencido a primeira batalha pela justiça. Ela se lembrou do crucifixo que havia caído e ficado no chão de terra batida da fundição. Ela não podia voltar. Ela teve que deixar o único item que lhe restava do marido e da fazenda. O preço da justiça era deixar para trás o último pedaço físico de seu passado. Valente garantiu os documentos e o anel em sua maleta de couro, pronto para a publicação. A ameaça final de Leme estava chegando. O prefeito, sabendo que a fundição seria seu ponto fraco, já estava agindo na capital para prender Valente por difamação e roubo. Valente, enquanto corria em direção aos fundos da fazenda, disse: "Minha fonte no Rio me disse que Leme já plantou notícias falsas sobre mim e sobre a veracidade de tudo. Ele está tentando me descreditar antes que a notícia chegue e vire um escândalo." Eles encontraram 2 cavalos amarrados a uma árvore na floresta nos fundos, provavelmente deixados pelos bandidos que vieram vigiar o local. Uma dádiva que Letícia considerou um verdadeiro milagre. Eles montaram e fugiram do sertão. Letícia olhou para a trilha de poeira atrás deles e viu Juca se levantar cambaleando com um olhar de ódio puro, o rosto ensanguentado. Ele não desistiria até que o sangue deles manchasse aquela terra, e ela soube que ele os seguiria até o fim. A longa jornada para a capital começava, com o anel do sinete, o diário e as ordens seladas como sua única arma contra o poder do coronel Leme. A justiça era o objetivo, mas a sobrevivência era a prioridade. A estrada à frente era longa e perigosa, mas nas mãos de Elias Valente, a verdade de Anselmo e o anel do coronel Leme se tornariam a arma que, finalmente, derrubaria o império de segredos e opressão. O sertão ficou para trás, mas o perigo, na forma da sombra de Juca e dos olhos do coronel Leme, viajava com eles até o Rio de Janeiro. A viagem de volta foi uma corrida frenética.
Montando os cavalos roubados, Letícia e Valente se revezavam, exaustos e cobertos de poeira. Cada estalagem à beira da estrada era um risco calculado, cada parada uma chance para Juca, que eles sabiam estar em sua vingança pessoal, alcançá-los para silenciá-los. A velocidade era sua única defesa. Chegaram ao Rio de Janeiro sob a capa de uma névoa úmida e espessa. A cidade era um contraste chocante com a miséria da fazenda arruinada. Ruas de paralelepípedos, carruagens barulhentas e odores de esgoto misturados a perfumes caros. Letícia, em seu vestido de chita desbotada, sentiu-se completamente deslocada. Valente a levou para um esconderijo seguro na casa de um tipógrafo aliado, um lugar simples de pau a pique, mas seguro. O coronel Leme está aqui na capital, disse Valente assim que fechou a porta de madeira reforçada. Ele se antecipou e usou seu poder no governo para me difamar. Ele tem aliados até mesmo no palácio. Ele plantou a notícia de que o diário é falso e que eu sou um ladrão de anel. A pressão era imensa. Valente e o tipógrafo, um homem baixinho e nervoso, trabalharam a noite inteira. O anel de sinete, o diário de Anselmo e os documentos selados eram a munição final. O cheiro forte de tinta de impressão inundou o pequeno escritório, um aroma químico e persistente que Letícia associou imediatamente à esperança de justiça. Ela não podia mais rezar por um milagre. Ela tinha que forjar o seu próprio. O segredo tinha que ser publicado antes que Leme conseguisse uma ordem de prisão contra Valente por roubo do Anel de Estrela. Letícia passou a noite reescrevendo sua história para Valente, garantindo que o horror do incêndio e a promessa de seu marido fossem a introdução mais forte possível. Ela descreveu o óleo perfumado, a marca inconfundível do assassino, e como o coronel usou a lenda da maldição para encobrir o crime. No meio da madrugada, ouviram um toque insistente e agressivo na porta. Valente pegou seu revólver, o cano frio em sua mão. "Polícia!" gritou uma voz. "Abram a porta em nome do prefeito Leme e da lei." Era a manobra final de Leme. Ele usou sua influência para deter a publicação pela força. Valente sabia que, se fosse preso, o diário seria confiscado e a verdade nunca veria a luz. Letícia agiu. "Eu os atrasarei. O tipógrafo deve correr, levar as provas. Leve-o, Valente." Ela abriu a janela, gritando com toda a força de seus pulmões, o desespero transformado em coragem. "O coronel Heitor Leme é um assassino. Ele queimou a fazenda Quatro Ventos. A prova está aqui. O prefeito é um criminoso." O barulho atraiu a atenção de vizinhos sonolentos e de um policial da guarda noturna criando confusão. O tipógrafo conseguiu escapar pelos telhados, levando consigo as provas e as páginas prontas para a prensa. Valente, entretanto, foi alcançado e, após uma breve luta, foi preso. Letícia foi detida logo depois, acusada de cúmplice de roubo e difamação contra o coronel. Leme chegou à delegacia pessoalmente, arrogante e vitorioso. Ele olhou para Letícia, que estava sentada em um banco de madeira, sua chita desbotada contrastando com a seda e o linho fino do coronel e de seus aliados. "Você deveria ter aceito a casa de pau a pique e ficado em silêncio, viúva", zombou Leme,
o desespero escondido sob uma fachada de confiança. O sertão lhe deu o anel, mas a capital me deu a justiça para enterrá-la. Leme ordenou que os documentos fossem confiscados, alegando que eram falsificações. O diário, o anel e as ordens seladas foram colocados na mesa do delegado, sob custódia de Leme. A vingança parecia ter falhado no último momento, e a justiça havia sido comprada. De repente, a porta da delegacia se abriu com estrondo. Elias Valente, sorrindo, entrou, acompanhado por um juiz de alto escalão e 2 oficiais militares. O coronel esqueceu-se de que meu tipógrafo é mais rápido do que a sua influência, Leme, disse Valente, segurando um exemplar recém-impresso do Gazeta da Corte, ainda fresco e exalando o forte cheiro da tinta. Na capa, a manchete em letras garrafais dizia: "O prefeito incendiário. Diário prova envolvimento do coronel Leme no assassinato de fazendeiro, ordem selada com anel de estrela." Leme cambaleou, o rosto pálido como a geada da noite. Ele ordenou a prisão de Valente novamente, mas o juiz interveio. "O senhor está preso, coronel Heitor Leme. A prova do anel de sinete, que já está em domínio público, e o testemunho de seu capataz, Juca, havia sido pego na estrada, confessando o crime sob tortura, ligam o crime de incêndio e assassinato diretamente ao senhor. Sua manobra final falhou. O anel e o diário, agora evidências públicas e inquestionáveis, selaram o destino de Leme. A justiça não veio de um milagre, mas da determinação fria de Letícia. Leme foi algemado e arrastado para fora. Letícia, liberta, viu a multidão se aglomerar para comprar o jornal. A poeira e o cheiro de mofo do sertão foram substituídos pelo cheiro de tinta e a esperança de um novo dia. Ela não tinha mais sua fazenda original, nem seu marido, mas tinha a justiça completa. Ela havia cumprido sua promessa. Valente pegou a mão de Letícia, que ainda trazia o diário. "Agora, senhora, o país sabe a verdade, e o segredo morreu com a influência dele. A única pergunta é: o que a viúva fará com sua nova liberdade e sua vingança finalmente concluída?" Letícia olhou para a rua, onde as manchetes voavam ao vento, testemunhando a queda do opressor. A vingança estava completa. Ela pensou no crucifixo que deixou para trás na fundição. Ela não precisava mais dele. Sua fé estava restaurada, não em milagres, mas na força de seu próprio desespero, transformado em ação. Ela tinha provado que um único real poderia comprar o fim de um império. No final, a viúva que perdeu tudo não ganhou apenas a justiça, mas a chance de reescrever seu próprio destino. O coronel Leme apodreceria na prisão, e Letícia, com o apoio de Valente, voltaria ao sertão para reconstruir sua vida e a fazenda, desta vez sobre a base de uma verdade inabalável.